Mas eu queria primeiro assim, colocar uma coisa para vocês. Hoje nós não estamos fazendo uma assembleia, nós estamos fazendo um comando de greve. Então aqui não cabe avaliação de suspensão ou não de greve. Quem pode suspender uma greve é quem de fato votou uma greve. Então, fora de cogitação de qualquer avaliação aqui que foi feita em relação à suspensão de greve, que é um comando de greve para a gente montar a estratégia de avaliação da greve. Como é que a greve está, como é que nós vamos tocar ela, qual é a estratégia do dia 20, quais é essa estratégia para a gente chegar no dia 24 com uma greve muito mais forte. Não estou aqui questionando quem fez a avaliação, mas deixar claro que o papel do comando de greve não é fazer avaliação se a gente suspende ou não, é a Assembleia Geral dos Trabalhadores. Se eu fosse tratar pela lógica, eu ia fazer um discurso aqui bastante pesado, né? Porque assim, é muito ruim quando você... E aí, quando eu estou falando, não estou falando de nós que estamos aqui, estou falando de todos os trabalhadores, a gente reclamar a vida inteira, de cedo à noite, e eu fui elencando alguns pontos que até na Assembleia eu coloquei, a reclamação do dia a dia, dentro do Departamento Jurídico, Secretaria de Organização, Presidência, todas as nossas secretarias, Secretarização do Trabalhador, é o seguinte: falta muito funcionário nos locais de trabalho. A gente não aguenta mais a falta de funcionário, porque o governo não abre concurso, porque o governo trabalha com plantão pago, plantão extra e tudo mais. Corte de insalubridade. Qual é a unidade que não tem uma parte dos trabalhadores reclamando de revisão de corte de insalubridade? Corte de alimentação no local de trabalho de café da manhã. Desconto dos dias com falta injustificada quando você fica doente. Você vai nessa considerada DBE para fazer a sua perícia e eles colocam falta injustificada até que seja aprovado se você de fato tinha o direito de ter esses dias garantido ou não. Inclusive resultou no mandado de segurança do Centro de Saúde para suspender essa portaria que coloca a falta injustificada. Assédio moral no local do trabalho. Não tem uma unidade que não tem reclamação de assédio moral no local do trabalho. Terceirização de forma descontrolada. Chega numa unidade, tem 15 empresas privadas prestando serviço. Não é verdade? Que prestam um péssimo serviço e muitas vezes abandonam o contrato no meio e nós, funcionários do Estado, temos que assumir portarias, higienização, lavanderia, nutrição. Essa reclamação ela é constante. Não concessão de faltas abonadas. Não concessão de licença-prêmio quando vence a sua licença-prêmio. Está lá no nosso estatuto, dá o direito de você pedir as 6 faltas abonadas e a sua licença-prêmio. Muitas reclamações, muitas. A não implementação da progressão para a grande parte dos trabalhadores, inclusive da SUSEM, que já era para ter implementado há mais de 5 anos atrás e não implementou a progressão de acordo com o projeto de lei de reestruturação dessa categoria. E nós, que não somos das autarquias, também é implementada de forma atrasada a nossa progressão. Não reajuste do nosso título já faz 5 anos e chegamos a ficar 11 anos ganhando R$2, para depois ir para R$4, depois mais 6 anos para chegar a R$8. Não reajuste do nosso salário, mas reajuste do salário do governador e dos seus secretários. Não concessão das 30 horas para os administrativos das autarquias. Não concessão das 30 horas para os trabalhadores administrativos municipalizados. Perseguição através das avaliações da PDI, aquela avaliação que você faz anual, que você se autoavalia, equivalendo a 30% da avaliação, e os outros 70% o teu chefe te derruba na avaliação. Para você conseguir a progressão. Perseguição através das avaliações do incentivo. Perseguição através de plantão extra. Se você não fizer isso, eu corto os seus plantões extras para passar para outro. Abusos de poder nos cargos que ocupas acima dos seus subordinados, autoritarismo no tratamento com os trabalhadores, tratamento diferenciado, onde não existe isso. Todos locais. Falta de materiais básicos nos locais de trabalho, falta de medicamento, falta de manutenção dos equipamentos eletromédicos,
elevadores quebrados, para o hospital que volta e meia tem lá 2, 3 elevadores quebrados, equipamentos de centrais de ar-condicionado do centro cirúrgico que não funcionam, como foi agora recentemente, parou todas as salas do centro cirúrgico, e eles fizeram os trabalhadores amarrar, fazer cirurgia sem ar-condicionado. Espaços físicos inadequados, pacientes sendo atendidos internados em macas e cadeiras nos corredores, como eu visitei agora no hospital do servidor, que parecia um hospital de guerra. Mas tem a proposta de um aumento do prêmio incentivo dos chefes. E o governador já teve reajuste do salário dele e dos seus secretariados. Então, se eu fosse fazer aqui um debate, eu ia dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo que não tem 100% desses trabalhadores do Estado, da rede estadual de saúde, parados totalmente de braços cruzados? Porque se alguém esperar que a gente de braço cruzado, fazendo reclamação, braço cruzado que eu estou dizendo, não é braço cruzado lá no local de trabalho, trabalhando, cumprindo a sua jornada de trabalho, cumprindo inclusive o autoritarismo das chefias, achar que a gente vai mudar alguma coisa nesse Estado, está todo mundo enganado, está todo mundo equivocado. E o pior está por vir. E aí eu tenho obrigação, enquanto liderança, enquanto representação dos trabalhadores, de dizer para vocês que o pior está por vir. Eu disse aqui no começo: a desvinculação de 30% das receitas da União significa 30% a menos de dinheiro na saúde, significa menos salário para nós trabalhadores, ou congelamento total. Se aprovarem o projeto de lei 257 que está lá no Congresso, significa lançar um plano de PPP, congelar o salário mínimo, congelar qualquer reajuste no serviço público. Já entrou a verba privada internacional da gestão do sistema único de saúde. Já tiraram a trava e escancararam a questão da gestão das OS em todo o Estado. O único questionamento que se tinha estava lá no STF, eles engavetaram há mais de um ano atrás e falaram: as OS são legais. O 257 terciariza de uma vez todos os serviços. E aí, companheiros, eu fico pensando, quando que nós vamos de fato entender que só existe uma forma da gente brecar tudo isso e da gente de fato fazer com que o governo, todos os governos, o governo federal e o governo do Estado, sentar e discutir de forma séria com quem de fato carrega a saúde do Brasil e a saúde do Estado nas costas, que são os servidores públicos, que ganham uma miséria de salário por tudo isso que eu elenquei aqui nas falas de cada um de vocês e pela história do dia a dia que eu vi dentro desse sindicato. Então eu acho o seguinte: essa greve era para estar em todas as unidades do Estado, era para estar todo mundo parado, para a gente de fato avançar no processo. Claro, respeitando as regras que aí existem, mas é bom colocar para vocês que no serviço público não existe regulamentação de greve. A regulamentação de greve no serviço público está lá na Convenção 1 da OIT, onde ela ainda não foi ratificada. O Congresso ratificou, mas depende ainda de regulamentação. O Brasil é apenas um signatário dessa convenção. Nós respeitamos a lei geral que existe da iniciativa privada e mantemos os locais de trabalho, mesmo no período de greve em funcionamento, mas não existe regulamentação. O que existe é um direito de greve que nós temos garantido na Constituição de 88. E aí nós ficamos preocupados se a gente vai parar, se não vai atender. 365 dias do ano a população não tem o atendimento que merece, porque eu faço parte dessa população e não tenho esse atendimento. E aí quando os trabalhadores param, vem a pressão. É natural ter essa pressão, é estratégia de governo. Eu vou cortar os dias, vou descontar os dias. Aconteceu em outras greves. Greve que nós vamos descontar os dias e que nós não revertemos, porque não tivemos mobilização para reverter. Tramita na justiça, uma ação da justiça demora contra o Estado 10, 12, 15 anos. Mas nós tivemos corte de dias de greve e nós revertemos na nossa mobilização, porque estava mobilizado em 2013 por um exemplo disso.
Pagaram 30 dias e 17 descontaram. Quem fez greve sabe do que eu estou falando. E como que a gente reverteu? Revertemos colocando um acampamento lá na secretaria, ocupando o prédio da secretaria após o término da greve. E eles retificaram e pagaram. Agora, se nós formos ficar preocupados com tudo o que pode acontecer, então nós não podemos vir como nós viemos no dia 14 de abril, e vocês lembram disso, e quando a gente colocou em votação na Assembleia do 14 de abril, foi unanimidade. Até a oposição desse sindicato votou a favor da greve. E foi uma assembleia que nós fizemos lá na Corda dos Bancários. 100% dos trabalhadores, porque ali era uma representação de cada local do trabalho do interior, Grande São Paulo e capital. Votaram na greve. Então aí, eu quero chamar a atenção para a responsabilidade do compromisso. Fazer greve não é brincadeira. A gente não pode brigar de representação. A gente tem que ter seriedade, tem que fazer as coisas de forma organizada. Nós tiramos lá no dia 14 de abril que a gente ia fazer 48 horas de paralisação, com uma nova assembleia no segundo dia, que foi no dia 13. No dia 13 de maio. E lá no dia 14 já apontávamos greve a partir do dia 30. E na Assembleia do dia 13, nós votamos em frente ao prédio da Secretaria, greve a partir do dia 30. Então eu quero aqui parabenizar os trabalhadores que de fato cumpriram, estão cumprindo exatamente o que nós deliberamos. Mas a gente precisa vir para essa Assembleia de forma organizada e trazer de fato a representação, discutindo no local de trabalho, na hora de chegar aqui, não aí sim não botar com a emoção. Se estão propondo uma greve, se estão propondo qualquer encaminhamento, eu vou pegar o microfone e vou dizer o seguinte: a minha base não está preparada para isso, por isso eu não vou botar greve. Agora é muito ruim quando as pessoas votam e depois não assumem o compromisso que votou e também não conseguem esse movimento. Sei que não é vocês que deveriam, inclusive, estar ouvindo isso aqui, porque vocês estão fazendo, porque vocês estão cumprindo exatamente como que deliberou. Então, companheiros, primeiro, aqui nós não podemos fazer avaliação de suspensão de greve. A eleição que tem, ela não é eleição estadual, é eleição municipal. Já teve ano que nós tiramos greve, sabendo que o governo nem nos ia receber, mas a categoria tem um entendimento que nós tínhamos que fazer a resistência, que é papel do sindicato. O principal papel de uma entidade sindical é fazer a resistência. Então, se a categoria delibera que nós vamos fazer a resistência e vamos fazer greve independente do resultado, nós vamos fazer greve. Claro que a pauta principal de qualquer trabalhador é salário. E se a eleição ela não é para governador do estado, o governador tem que sentar e negociar independente do dia e do tempo. A POESC vai propor greve no segundo semestre. A POESC fez 94 dias de greve no ano passado, perderam os dias, eles perderam lá no STF. Vai fazer greve. Os trabalhadores federais estão ocupando todos os prédios de previdência por causa da reforma da Previdência. E porque acabaram de instituir a GEAP, que era o órgão que eles tinham da Previdência deles, essa semana, da mesma forma que fizeram com a Previdência nossa, com o Ministério da Previdência. Então, companheiros, eu quero chamar a atenção que é o seguinte: talvez não é verdade que todos esses anos a gente não alcançou, porque senão aí a gente fica brincando, né? Enquanto no país inteiro se luta para a redução de jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, nós no estado de São Paulo, com um governo conservador, com um projeto totalmente retrógrado do estado de São Paulo, a gente conseguiu regulamentar a redução de jornada de trabalho. No Brasil inteiro a luta é para reduzir para 40. No Brasil inteiro é para a iniciativa privada na área de enfermagem, não é na área da saúde, reduzir para 30 horas e não consegue avançar. Nós avançamos. Nós, e aí eu bato no peito e falo, nós no Cine Saúde avançamos. Eu cheguei a receber 2 folhas de urinite só com gratificações, nós também avançamos. Fizemos a incorporação das gratificações. Gratificações ímpares, era um punhado de gratificação.
Nós estamos ganhando péssimo salário, estamos ganhando péssimo salário, porque também o governo foi se preparando, foi montando estratégia para nos derrotar.